Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 13. Bons estudos! Pneu furado. Caio, seu motor tá zero, mas seu pneu, hein? Essa é parte vital do carro. Sem ele, você não consegue usar o equipamento. Mas pelo menos essa falha aqui é simples, né? Mas nem sempre é tão simples assim. Por isso é muito bom a gente fazer a análise das falhas das máquinas. Esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula você vai conhecer a origem dos danos em máquinas, vai ver como eles são analisados e as características gerais dos defeitos, e conhecer os cuidados a serem tomados com o conserto de componentes mecânicos. Então vamos nessa, que a teleaula está começando agora. Temos um problema aqui. Eu acho que alguma peça se danificou. E a causa pode ter sido má instalação, falta de manutenção, operação imprópria, falha de projeto ou de fabricação. Sim, porque toda falha mecânica se origina de uma dessas causas. Falha de fabricação, como folgas exageradas ou insuficientes. Instalação imprópria, que provoca desalinhamento de eixos. Operação imprópria, como sobrecarga, e manutenção imprópria. Aliás, manutenção imprópria é o caso deste motor que está com o eixo travado por falta de lubrificação do rolamento. Por fim, as máquinas podem falhar se houver erro de projeto ou especificação. A análise dos danos e defeitos de uma peça é essencial para se prevenir um problema futuro e também para aumentar a segurança do usuário ou do operador. Mas não basta examinar só a peça. É preciso checar as condições gerais da máquina, as circunstâncias em que ocorreu a falha, o tempo de uso do equipamento. Em resumo, é preciso conhecer o histórico da máquina. É por isso que as indústrias mantêm documentado um histórico da manutenção de todos os equipamentos. Após a análise do defeito na peça e do histórico da máquina, o diagnóstico é feito e deve-se decidir sobre a necessidade da desmontagem da máquina, que só acontece quando é inevitável. A desmontagem do conjunto ela é cara e demorada. Mas dessa vez não teve jeito, né, Tito? Não teve jeito mesmo. Por causa de uma engrenagem mal ajustada no conjunto, aconteceu o desprendimento de limalha, Que se espalhou pelo circuito interno de lubrificação. Esse é um caso típico de necessidade de desmontagem do conjunto. Exatamente. Dá uma olhada aqui, ó. As peças devem ser colocadas na bancada, interligadas na posição de funcionamento. Essas peças devem ser catalogadas e etiquetadas. Claro, não dá para faltar ou sobrar peças na montagem. E a limpeza deve ser feita apenas na fase do exame final, para que não se destruam vestígios das causas dos defeitos. Os danos de defeitos de peça, em geral, estão nos chamados intensificadores de tensão. Se a causa dos intensificadores de tensão estiver num erro de projeto, então um dos pontos críticos a ser examinado é a forma da peça. O erro mais frequente é a ocorrência de cantos vivos. Com cantos vivos, as linhas de tensão podem se romper facilmente. Já a condição de outros componentes depende do cuidado com que trabalhamos com eles. Os cabos de aço, por exemplo. A primeira coisa a ser evitada no manuseio dos cabos de aço é qualquer tipo de atrito ou nó que diminuem sua vida útil. Quando em serviço, os cabos de aço podem apresentar defeitos como amassamento, gaiola de passarinho, rompimento, quebra de fios externos, ondulações. Cada um desses defeitos tem uma causa específica. A quebra dos fios externos, por exemplo, acontece devido à corrosão, à abrasão desuniforme ou quando o diâmetro da polia é muito pequeno. Outro defeito é o chamado gaiola de passarinho. Gaiola de passarinho é o tipo de defeito que acontece quando uma grande tensão é aliviada instantaneamente.
A causa desse defeito está na operação do equipamento e pode ser evitada com o treinamento do operador. Cabo rompido é outro problema que pode acontecer. A causa geralmente é o excesso de carga. E, finalmente, o problema pode estar na ondulação, que ocorre devido à fixação inadequada. A ondulação pode acontecer o deslizamento de uma ou mais pernas. Ajuste também é muito importante com relação às chavetas. Chavetas são usadas para fixar elementos de mecanismos sobre eixos. Sem o perfeito ajuste da chaveta no sentido lateral, o elemento acoplado corre o risco de trincar. Os canais de chaveta também têm que estar em boas condições, uma vez que sofrem a ação de forças opostas e de torção. Problemas de torção podem ser eliminados em certos casos, trocando uma chaveta paralela por uma do tipo meia-lua. Um outro elemento mecânico que também merece análise quando falha é esse aqui. São as molas. As molas têm especificações diferentes dependendo do tipo de trabalho e carga que devem suportar. Quando ocorre uma quebra, a causa é o excesso de flexão ou torção. Para diminuir o problema, um encosto deve ser colocado no fim do curso previsto da mola. Outro dano nas molas causado pelo abuso de esforço é esse aqui, ó, a flambagem. A flambagem ocorre em molas helicoidais longas por falta de guias. Acontece mais ou menos isso se os esquadros de apoio não são adequados. A mola enverga no sentido lateral. Por isso, é recomendável o uso de guias, interno ou externo. Guias que devem ser devidamente lubrificadas, Caio. Será que é esse o problema com as molas do meu carro, tio? Caio, o problema dessa mola aqui não é flambagem, não. É amolecimento. Mas como é que foi acontecer isso, tio? Bom, pode ter sido um superaquecimento do ambiente ou um excesso de esforço de flexão. Ah, já sei, ó. Pô, Caio, 2 sacos de cimento? Tá querendo dizer que eu submeti a mola a uma sobrecarga, é isso? É, né? Sobrecarga quer dizer que a mola está sendo submetida a um esforço além daquele que foi previsto. Essa é a principal causa de quebras e deformações. Depois, não adianta nada querer consertar a mola esticando, por exemplo. O único caso onde é possível o conserto de molas é quando há a quebra das pontas, e assim mesmo, só nos casos de molas muito pesadas. Quando uma mola como essa quebra nas pontas, a gente faz o conserto soldando com eletrodo rico em cromo. E agora, que tal a gente revisar? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a origem de falhas nas máquinas está em má manutenção, na instalação, operação ou em erros de montagem e projeto. Viu que para análise de danos é muito importante manter um histórico da máquina e que em casos extremos, quando há necessidade de total desmontagem, as peças devem ser catalogadas. Viu também que peças com cantos vivos intensificam as linhas de tensão. Você também viu os principais cuidados com componentes mecânicos como cabos de aço, chavetas e molas. Por hoje é só, mas na próxima teleaula a gente vai ver uma coisa muito importante: o uso das ferramentas. Até lá!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.